Fala fera! Nesse vídeo serão resolvidas algumas questões de concursos sobre periféricos. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vem com a gente e seja fera você também! Questão 1, a OCP 2018. Os periféricos de um computador podem ser classificados como sendo de entrada ou de saída. Qual das alternativas a seguir possui um exemplo de cada? Alternativa A, mouse e teclado. Alternativa B, monitor e impressora matricial. Alternativa C, microfone e caixa de som. Alternativa D, teclado e leitor de digitais. E alternativa E, touchpad e teclado. A questão pede um exemplo de cada tipo de periférico, ou seja, um de entrada e um de saída. Vamos analisar as opções. Letra A, mouse e teclado. Tanto o mouse como o teclado são periféricos de entrada. Eles são utilizados pelos usuários para inserir informações e ou comandos no computador. Logo, essa alternativa está incorreta. Letra B, monitor e impressora matricial. Tanto o monitor como a impressora matricial são periféricos de saída, pois fornecem ao usuário as informações processadas pelo computador. Portanto, essa alternativa também está incorreta. Letra C, microfone e caixa de som. O microfone é um dispositivo de entrada, pois é utilizado pelo usuário para inserir informações no computador. Já a caixa de som é um dispositivo de saída, pois disponibiliza ao mundo externo informações processadas pelo computador. Desta forma, essa é a alternativa correta, pois temos um periférico de entrada e um periférico de saída. Vamos continuar analisando as outras alternativas. Letra D, teclado e leitor de digitais. Tanto o teclado como o leitor biométrico ou leitor de digitais são periféricos de entrada, pois são utilizados para inserir informações do mundo externo no computador. Logo, essa alternativa está incorreta. Letra E, touchpad e teclado. Touchpad é o sensor que fica próximo ao teclado de notebooks e que reage ao ser tocado. Ele permite que o notebook seja utilizado sem a necessidade de mouse, pois consegue realizar as funções comumente feitas pelos mouses. Ele é, portanto, um dispositivo de entrada. O teclado, como já vimos, também é um dispositivo de entrada. Desta forma, essa alternativa também está incorreta. Se você tem alguma dúvida ou quer aprender mais sobre periféricos, confira nossa playlist na descrição do vídeo. Agora, vamos para a próxima questão. Questão 2, DAE 2021. Digitalizar um documento é uma operação de espaço em branco e pode ser realizada por meio de um periférico como espaço em branco. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Alternativa A, saída de dados, um scanner. Alternativa B, entrada de dados, um scanner. Alternativa C, transferência de dados, um mouse. Alternativa D, entrada de dados, uma impressora. A digitalização de um documento é uma operação de entrada de dados no computador, pois o computador recebe informações vindas do mundo externo. Nesse caso, o documento físico, após o escaneamento, passa a existir também como documento digital no computador. Desta forma, eliminamos as letras A e C. Voltando à frase, digitalizar um documento é uma operação de entrada de dados e pode ser realizada por meio de um periférico como. Temos agora, como opções para a segunda lacuna, um scanner e uma impressora. A digitalização de documento é feita por um equipamento chamado scanner. Nesse processo, é gerado um documento digital a partir do documento físico escaneado. A impressora faz o processo contrário, disponibiliza em meio físico, como por exemplo o papel, os dados de um documento digital existente em um computador. Logo, a alternativa correta é a letra B, ficando a frase da seguinte forma: digitalizar um documento é uma operação de entrada de dados e pode ser realizada por meio de um periférico como um scanner. Ressaltamos que há um modelo de impressora chamado impressora multifuncional, possui tanto função de impressora como de scanner. No entanto, como a alternativa indica apenas impressora, consideramos que se trata de uma impressora comum. Questão 3, IDIB 2020. Um computador, em geral, é acompanhado de alguns dispositivos. Eles são chamados de periféricos e facilitam o uso do computador por acrescentar novas funcionalidades ao mesmo. Dependendo da sua função, o periférico pode ser classificado como de entrada ou de saída. Assinale a alternativa que indica somente periféricos de entrada. Alternativa A,
mouse, monitor e impressora. Alternativa B, impressora, leitor biométrico e scanner. Alternativa C, teclado, mouse e leitor biométrico. Alternativa D, disco rígido, teclado e caixas de som. Essa questão pede exemplos apenas de periféricos de entrada. Vamos analisar as opções. Letra A, mouse, monitor e impressora. O mouse é um periférico de entrada de dados, pois insere informações no computador. Já o monitor e a impressora são periféricos de saída de dados, pois disponibilizam ao mundo exterior o resultado do processamento de dados feitos pelo computador. Logo, essa alternativa está incorreta. Letra B, impressora, leitor biométrico e scanner. A impressora, como vimos anteriormente, é um periférico de saída de dados. Já o leitor biométrico e o scanner são periféricos de entrada de dados, pois permitem que informações sejam inseridas no computador. Essa alternativa também está incorreta. Letra C, teclado, mouse e leitor biométrico. O teclado, o mouse e o leitor biométrico são periféricos de entrada de dados, pois possibilitam que o usuário insira dados e ou comandos no computador. Portanto, essa é a alternativa correta. Vamos continuar analisando a última opção. Letra D, disco rígido, teclado e caixas de som. O disco rígido pode ser considerado como um dispositivo de armazenamento de dados e também como um periférico híbrido, ou seja, de entrada e saída de dados, pois permite tanto que os dados sejam gravados, funcionando como periférico de entrada, como lidos, funcionando como periférico de saída. O teclado é um periférico de entrada, conforme já vimos, e a caixa de som é um periférico de saída, pois disponibiliza ao mundo externo os dados que são processados pelo computador. Desta forma, essa alternativa também está incorreta. Questão 4, IBAD 2018. Um típico periférico usado exclusivamente como entrada é o A. Alternativa A, hard disk. Alternativa B, impressora. Alternativa C, pendrive. Alternativa D, monitor. Alternativa E, mouse. Vamos às alternativas. Letra A, hard disk, também conhecido como disco rígido. Como vimos na questão anterior, o disco rígido pode ser considerado como um dispositivo de armazenamento ou periférico híbrido, ou seja, de entrada e saída de dados. Logo, essa alternativa está incorreta. Letra B, impressora. Conforme também já vimos, a impressora é um periférico de saída de dados, portanto, essa alternativa também está incorreta. Letra C, pendrive. O pendrive possui a mesma lógica de funcionamento do disco rígido, podendo ser considerado como dispositivo de armazenamento ou periférico híbrido, ou seja, de entrada e saída de dados. Desta forma, essa alternativa também está incorreta. Letra D, monitor. O monitor, conforme já vimos, é um periférico de saída de dados, portanto, essa alternativa também está incorreta. E por fim, letra E, mouse. Como também já vimos anteriormente, o mouse é um periférico de entrada de dados, logo, essa é a alternativa correta. Questão 5, IBAD 2019. Um tipo de periférico computacional que pode ser utilizado tanto como periférico de saída como de entrada é o A. Alternativa A, impressora multifuncional. Alternativa B, teclado Wi-Fi. Alternativa C, fone de ouvido simples. Alternativa D, microfone tipo USB. Alternativa E, mouse PS2. A questão que é a alternativa que contém um periférico híbrido, ou seja, que seja de entrada e saída. Vamos analisar as opções. Letra A, impressora multifuncional. A impressora multifuncional possui funções tanto de impressora, funcionando como periférico de saída de dados, como de scanner, funcionando como periférico de entrada de dados. Logo, essa é a alternativa correta. Vamos analisar as outras possibilidades. Letra B, teclado Wi-Fi, que seria um teclado sem fio. Como vimos, o teclado é um dispositivo de entrada de dados no computador. O Wi-Fi é apenas um meio de conexão do teclado com o computador, que nesse caso é sem fio. Contudo, isso não interfere nas funcionalidades do teclado, portanto, essa opção está incorreta. Letra C, fone de ouvido simples. O fone de ouvido é um periférico de saída de dados, pois disponibiliza ao mundo externo os dados processados pelo computador. Ressaltamos que um fone do tipo headset, que possui tanto fone como microfone, seria um periférico híbrido, pois possui tanto funções de saída como de entrada de dados. Letra D, microfone tipo USB.
O microfone é um dispositivo de entrada de dados no computador. O tipo USB é apenas a conexão utilizada para ligar o microfone ao computador. Logo, essa opção está incorreta. Letra E. Mouse PS2. Como vimos, o mouse é um periférico de entrada de dados. O PS2 é apenas um tipo de conexão utilizada para ligar o mouse ao computador. Poderia ser também, por exemplo, USB ou Bluetooth. Dessa forma, essa opção também está incorreta. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo lá!